Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Intalks. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, host aqui do Intalks. E hoje, para falar de uma comunicação humanizada, human to human, e como os novos tempos demandam novas competências, temos o prazer de receber o querido Bruno Pedro Bon, ele que é empreendedor e presidente da BBDE Comunicação. Brunão, seja bem-vindo ao Intalks. Obrigado, Thiago, uma honra essa troca, obrigado pela oportunidade. Vai estar aqui hoje para falar para a gente sobre essa comunicação que está diferente. Mudou muita coisa, Brunão? Vamos abrir assim. A pandemia trouxe isso que eu disse, uma necessidade de a gente se comunicar de maneira diferente? Absolutamente, Thiago, absolutamente. Acho que a pandemia não só no que tange publicidade, a pandemia reverberou numa série de mudanças, de alterações sociais provenientes da digitalização. A forma que a gente aprende, a forma que a gente absorve conhecimento, a forma que a gente toma determinada decisão para uma compra ou contratação de um serviço, ela está absolutamente modificada com esse tempo de digitalização. Isso é um fator predominante. E, ao mesmo tempo, as empresas observaram a necessidade, quase que dentro de uma migração coercitiva para o digital. Esse processo foi um processo absolutamente que já era muito acelerado e foi apenas potencializado. Tanto é que Bill Gates tem uma frase que existem dois tipos de empresas, que estão na internet e as que não estão na internet. Então, internet, rede social e comunicação digital não é mais um modismo já faz algum tempo, e sim uma questão de sobrevivência. Acredito que Charles Darwin nunca foi tão atual e contemporâneo na sua teoria da evolução, onde ele diz que não sobreviverão os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aqueles que se adaptarem de forma melhor às mudanças. Dito isso, essa migração coercitiva para o digital, ela trouxe algumas problemáticas. A primeira delas foi, as empresas vendo essa necessidade de pertencerem às redes sociais, serem ativas nas redes sociais, não houve um planejamento, uma edificação de personalidade. Então, o que a gente presencia hoje nesse universo digital? Uma saturação da comunicação, onde todas as empresas, prestadores de serviços falam de uma forma muito igual, muito parecida, inclusive com as mesmas formações, e isso não gera o despertar da atenção da audiência, convertendo assim em possibilidades de relacionamentos, convertendo assim na possibilidade de novos negócios. A gente tem que pensar que o processo de edificação de uma personalidade na nossa comunicação é que nem a teoria do iceberg. A gente sabe que a massa crítica do iceberg, o que a gente vê é uma parte ínfima, uma parte mínima do iceberg. E o grande corpo do iceberg está submerso. É a mesma coisa quando a gente fala com comunicação. A ponta, ou seja, o que as pessoas veem, as nossas logos, as nossas criações de identidade nas redes sociais, a consistência de conteúdo, ela, por baixo disso, deve ter um planejamento um pouco mais edificado, com valores, missão, propósito dessa empresa, para aí sim reverberar num despertar da atenção dessa audiência. E neste processo, Thiago, a humanização se faz fundamental, absolutamente fundamental. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que, independente de marca, uma sociedade unipessoal ou um profissional autônomo, todos nós somos uma marca. Absolutamente todos nós somos uma marca passível de construção de relacionamentos perenes. Dito isso, todos nós somos vendedores, independente da área de atuação. Não existe outra profissão no mundo senão ser vendedor. Muitas vezes você pode não ser um vendedor de um produto em si, mas você pode ser vendedor de uma ideia, de uma solução, de uma proposta de valor que mitiga determinado dano de um cliente ou mitiga determinado comportamento ansioso da parte dele. Então, identificarmos como marca é fundamental para essa relevância na construção digital e principalmente para estreitar relacionamentos perenes. Thiago. Como que você vê esse mundo digital hoje que requer essa nossa presença em várias mídias, e como que a pessoa pode fazer para não perder a cabeça e gerenciar todas essas personas nesse monte de mídia diferente? Realmente, as opções são inúmeras, né? Eu acho que cabe uma inteligência de planejamento, Thiago. Identificar primeiro qual é a minha área de atuação, qual é a minha hiperespecialidade, o que me diferencia da minha concorrência. Eu acredito que a solidificação de uma boa marca, ela é critério fundamental na diferenciação, para aí sim eu ter uma tomada de decisão no planejamento em qual rede social é mais aderente, em conformidade com os meus objetivos. Boas marcas não são apenas construções de boas logos, mas elas culminam em relacionamentos perenes.
E as redes sociais não deixam de ser relacionamentos perenes. São construções de relacionamento. Então, eu sempre digo, não é a sua audiência que tem que estar nas suas redes, mas sim você estar presente nas redes da sua audiência, respeitando a particularidade, as características intrínsecas de cada rede social no seu formato de comportamento de consumo de informação. Isso é essencial. Então, primeiro passo, qual é a minha diferenciação? Qual é a minha hiperespecialização, seja com produto ou serviço? Dito isso, quem é meu público-alvo? Tenha dados quantitativos, dados demográficos, geográficos, e traduza isso para um conceito de público-alvo personalizado no conceito persona, que nada mais é do que a adição de informações qualitativas. Então, quando no público-alvo eu tenho informações quantitativas, a persona, eu humanizo esse público-alvo. Então, eu não falo com mulheres de 35 anos da região de São Paulo. Eu falo com Maria, eu falo com a Sandra, que tem 35 anos e mora na região do Itaim, de Higienópolis, do Tatuapé. A partir do momento que eu caracterizo uma persona, não dialogo apenas com uma Maria ou uma Sandra, mas com centenas de milhares de Marias, centenas de milhares de Sandras. Isso é fundamental para gerar a comunicação que a gente chama de rapport, a comunicação humanizada, a comunicação onde o interlocutor da mensagem, onde o emissor dessa mensagem tem com o seu destinatário uma mensagem quase que direta, uma mensagem quase que personalizada. A sensação da audiência parece que essa mensagem é feita por mim. Dito isso, fica um pouco mais fácil e tangível identificar onde a Maria, onde a Sandra consome informação. Quais redes sociais, como ela consome informação, quais horários, qual o estilo de vida dela. Então, identificar essas particularidades, trazer a humanização para o meu público-alvo, me ajuda na caracterização de autenticidade na minha comunicação. E uma palavra-chave nas redes sociais, desculpa me alongar, mas acho que isso é fundamental, de suma importância. A autenticidade, Thiago. A autenticidade é predominante. Não existe mais o Thiago CEO da Regus, não existe mais o Thiago palestrante, não existe mais o Thiago apenas pai, ou o Thiago pai de cachorro, ou o Thiago que gosta de andar de bicicleta. O Thiago é uma pessoa só. A autenticidade, esse véu entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ele tende a ficar cada vez mais tênue, ele tende a ficar cada vez menos latente. Então, desse formato, eu preciso ter uma unicidade na minha comunicação. Antes de ser um bom profissional e antes de pensar numa boa comunicação, seja um bom ser humano. Esse caráter de autenticidade ele é reverberado nas redes sociais. E uma rede social que você já falou anteriormente, como a Clubhouse. A Clubhouse, a gente percebe cada vez mais o just in time. Uma rede social cada vez menos com cara de CNPJ e com cada vez mais cara de CPF. Pessoas se conectam com pessoas. A humanização, no caso da Clubhouse, é praticamente um podcast ao vivo de debates, discussões intermináveis, se faz presente na figura da pessoa, onde ela, com autoridade, onde ela, com respaldo técnico, consegue argumentar no just in time. Então, cada vez mais os véus caem, porque diferente de outras redes sociais, não existem nessa rede filtros, edições, horários. É aqui e agora. Então, isso cabe autenticidade, cabe repertório, onde quem não tem genuinidade, quem não tem autenticidade e propriedade no que fala, cada vez mais, nesse novo cenário de digitalização, vai sofrer os impactos dessa falta de critério. Eu acho que é o momento que a digitalização precisa de separar pessoas que entendem do que falam, que têm um compromisso, uma responsabilidade social e propósito nas suas frentes de atuação, e pessoas que querem enganar a audiência. A audiência não é tola. Eu sempre digo, antes de se preocupar com os bens da sua audiência, se preocupe com o bem dela, onde seu propósito, o seu serviço vai trazer um bem maior que transpassa qualquer tipo de bens que a gente pode interpretar como resultados financeiros. Muito bom, muito bom. Obrigado pela presença, obrigado a todos. Isso aí, pessoal. Sou o Thiago Alves, então, CEO da Regus Space Brasil. Hoje conversei com Bruno Pedro Bom, ele que é empreendedor e presidente lá na BBDE Comunicação. Falamos dessa comunicação humanizada, uma to uma, como os novos tempos demandam novas competências. Brunão, obrigado, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, obrigado, pessoal. Valeu.